Bem-vindos a Quebrantamento. Eu, através desse médium, Charlie Austin, dou boas-vindas a vocês. Eu sou o que eu sou, Saint Germain do domínio e da hoste soberana. Eu tenho certeza que até alguns dias antes da aproximação desse evento, vocês não tinham a mínima ideia de que aqui eu estaria para ministrar a vocês esta informação de extrema importância e de supremo interesse para a minha pessoa. Eu também tenho certeza que a esta altura vocês fizeram os preparos conforme enviados por Charlie nos dias, nas horas e nas semanas que antecederam a este evento. Quebrantamento. Vamos entrar logo no nosso tema. Na realidade, não é um tema. Na realidade, é uma situação cósmica. É uma realidade do sistema solar. É, em grande verdade, o que causa a manutenção da existência do sistema solar e, em níveis mais diminutivos, dos planetas que constituem esse sistema solar, em específico de interesse para vocês, o seu planeta Terra ou Shem. A qual realidade eu me refiro? E por que esta realidade cósmica ou sistemicamente solar falada nesta aula é referida por nós, os mestres ascensos, como quebrantamento? Vamos pensar o que você sabe a respeito do processo encarnatório da alma, apenas referente a quando esta decide ter uma vivência de si num plano fisicalizado e, por conseguinte, num planeta físico que abriga um plano fisicalizado. No caso, a sua Terra, onde vocês estão nesse momento. O que a alma precisa fazer para que uma parte de si experiencie-se num planeta como a Terra? Ela precisa se quebrar. Ela precisa se quebrantar, por assim dizer. Ela precisa se dividir em partes menores. Pois estas partes, por serem menores, conseguem então com facilidade adentrar a fisicalidade e se ajustar às frequências energéticas que criam tal densidade densa como a sua, na qual vocês estão. Isto é o mesmo que dizermos que a alma se polariza, a alma divide-se em uma personalidade humana. Esta personalidade, por sua vez, se acopla a algo ainda menor do que a mesma, porque a personalidade é um corpo de energia abstrato, mas o corpo através do qual ela se identificará como uma é limitado e não abstrato, então não é infinito, no caso o corpo físico. Então, a extensão da alma, que já é uma parte menor da alma, escolhe, uma vez que estiver linkada ao corpo físico, se quebrantar, se dividir em um pedaço ainda maior. Uma personalidade humana que, apesar de abstrata, estará constrita às coisas que lhe forem ditas e que lhe forem ensinadas e que lhe forem mostradas, e assim esta se desenvolverá em seu meio social.
E esta personalidade, depois de alguns anos, quando já tiver um trabalho, se nichará ainda mais. Ou seja, a própria personalidade, apesar de abstrata e com a potencialidade de ser infinita, se diminuirá ainda mais. Se acolhendo um trabalho específico, numa região específica, num grupo de amigos específico, num grupo de crenças específico, e a lista é longa. Vocês entendem o que eu acabei de descrever? Para chegar ao ponto, este no qual vocês agora estão, aonde vocês assistem um vídeo como este, um evento como este, houve uma série de desdobramentos. Houve uma série de desenvolvimentos para que a alma permanecesse ou ficasse tão limitada na percepção da parte que esta enviou à Terra, que esta acreditasse que ela é única e exclusivamente humana. Essa divisão, essa quebra, essa separação, esse quebrantar começou em planos sutis antes do encarne. E cada vez mais foi sendo desdobrado em partes menores durante a sua existência física. Então, o seu grupo de amigos e como você se comporta quando está com eles não é o todo da personalidade. É apenas uma quebra, um recorte, um pedaço. Mas se nós pegarmos a maneira como você se comporta em cada círculo social ao qual você, como personalidade humana, passeia, se nós pegarmos todas essas, os seus diferentes comportamentos em diferentes lugares e situações e fizermos a somatória, ainda não é o todo da personalidade. Ainda assim, é apenas uma parte de quebra maior do todo. Pois mesmo nesses lugares, há outros níveis da sua personalidade ali atuando, que nunca serão mostrados externamente para aqueles com os quais você interage. Se pegarmos agora o todo do que a sua personalidade já aprendeu numa certa encarnação, desde aprendizados teóricos ou técnicos ou realmente de vivência, e fizermos a somatória de todos esses ainda não seriam o total da sua personalidade, seriam apenas uma quebra, um recorte, pois estes estão alocados muito provavelmente no corpo mental, às vezes com ligações ao corpo emocional que processa esses eventos através de uma expressão que não seja lógica, pelo menos não lógica pelo ponto de vista do que o corpo mental definiria como logicalidade. Mas e se nós pegássemos agora o todo do teu corpo mental e o todo do teu corpo emocional? Fizéssemos a somatória de ambos, seria então o todo da sua personalidade? Não, de maneira alguma. Seria apenas uma quebra, um recorte muito maior do que todos os outros já citados, mas ainda não o todo da personalidade. E poderíamos continuar fazendo esse caminho de volta até a alma. Quando a alma não possuía nem mesmo nenhum pedaço que fosse entendido como algo menor dela, ou como uma parte que não fosse o todo dela.